Capítulo 02 A História da Vilã. Shou era inicialmente um membro sobrevivente do clã Shi. Originalmente, esses indivíduos não tinham permissão para viver, mas Jin Shi disse que havia feito uma promessa de ignorar os crimes daqueles que já morreram. A quem ele fez tal promessa? Mau Mau lembrou-se da menina que amava insetos. Dito isso, todas as famílias das crianças foram executadas. A razão pela qual os membros sobreviventes do clã Shi foram criados em segredo. Isso evitaria que a sentença do imperador fosse percebida como branda e manteria as crianças sob vigilância, para que não pensassem em vingar seus pais. Shou foi o único entre as crianças que perdeu a memória como efeito colateral da droga da ressurreição. Metade do seu corpo também ficou paralisado. Foi por essa razão que Shou era o único que vivia separadamente no distrito de prazeres. Mau Mau abriu o livro que pegara emprestado de Zilin. A Vilã do Norte, disse ela, folheando as páginas. Era uma história comum nas ruas sobre Loulan, a Vilã do Norte. A história era sobre uma ex-consorte abandonada pelo falecido imperador que controlava sua filha e tentava derrubar o país. A ideia geral não está errada. No entanto, a representação e as falas da vilã Loulan pareciam simplesmente erradas. Não, talvez Mau Mau simplesmente não conhecesse essa Loulan, a consorte arrogante e dominadora do livro? Parece que a escrita exagerou muitos rumores. Foi escrito que o falecido imperador não escolheu Shemei, a mãe de Loulan, para dormir, tendo descoberto sua verdadeira natureza. Deixando de lado a personalidade de Shemei, o verdadeiro motivo era outro. Para ela, parecia que o falecido imperador também havia sido romantizado até certo ponto. O conteúdo pode ter sido escrito com censores em mente, considerando como nomes reais foram usados. As pessoas normalmente ficam bravas quando seus amigos são retratados de forma negativa. No entanto, esse era o tipo de atuação de Loulan. Pelo contrário, quanto mais vilã Loulan se tornava na história, mais parecia que suas intenções haviam sido alcançadas. Na verdade, Loulan ficaria feliz se soubesse disso. Shemei era mais um vilão sem esperança para Mau Mau, mas Loulan foi totalmente tratada como vilã tanto nos rumores quanto neste livro. No final da briga, ela feriu o rosto do irmão imperial. Somente esta parte é claramente fictícia. Como ela havia ferido o rosto tão belo quanto de uma donzela celestial, isso a tornava a mulher mais perversa de todas. O fato de ele ser o mais belo também era um clichê. Dito isso, a leitura tinha que valer a pena, considerando como foi passada de mão em mão e lida a ponto de se tornar obscena. Mau Mau provavelmente acharia interessante se não fosse uma parte relacionada. Mau Mau fechou o livro, trocou as roupas sujas do trabalho no campo e foi até a mansão verde-gris. O bordel estava se preparando para abrir, então as mulheres estavam se movimentando atarefadamente. Mau Mau chamou Sazen, que estava fechando a loja. Onde está Shou? Ele foi para casa um pouco antes, ele respondeu. Não, depois disso. Sazen pareceu notar algo na expressão de Mau Mau. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Este livro é popular? Ela perguntou. O rosto de Sazen se fechou. Ele era uma das pessoas que sabia da situação de Shou. Vamos conversar enquanto eu fecho? Claro. Mau Mau e Sazen entraram na botica. O interior estava bagunçado, pois ele estava no meio de uma arrumação. Ele faz remédios conscientemente. Embora lhe faltasse criatividade, ele seguia diligentemente o que lhe fora ensinado. Esse era o ponto forte e fraco de Sazen. Como as coisas eram feitas da mesma maneira, Mau Mau ajudava na limpeza. Shou recuperou a memória? Mau Mau perguntou enquanto verificava os remédios deixados na prateleira. Não tenho a mínima ideia. Só que ele normalmente odeia estudar, e mesmo assim ele leu este livro inteiro. Seria preocupante se ele recuperasse a memória. O tratamento especial foi dado partindo do princípio de que ele não tinha memórias. Pode-se até chamar isso de um ato de gentileza. Não tem como ele responder simplesmente se você pressioná-lo. Ele também é rebelde contra você, Sazen. Ele não é tão forte contra mim, mas está numa idade difícil e tenho medo que em breve ele me ultrapasse em altura e eu perca para ele. Você não vai perder. Mesmo que ele crescesse, ele ainda teria paralisia. Também pedirei ao Kyo que reforce o monitoramento de Shou. Tudo bem, ela perguntou. Não me pergunte. Acima de tudo, se ele fizer algo estranho, eu denunciarei imediatamente. Então, não faça de Shou o inimigo do imperador. Sazen observou a expressão de Mau Mau.
Shou podia ser um pirralho atrevido, mas Sazen tinha algum carinho pela criança. Até Mau Mau achou que simplesmente se livrar dele seria irresponsável. Poupe-me de uma coisa tão incômoda. Acima de tudo, isso quebraria a promessa. A promessa? Entendo, disse Sazen num tom curiosamente compreensivo. Mau Mau não achou que tivesse contado a Sazen com quem a promessa fora feita, mas parecia que ele estava fingindo saber. Ela decidiu deixar para lá, pensando que ele devia ter ouvido de passagem. Agora, posso falar sobre o que está me incomodando neste livro? Ele perguntou. O que tem isso? Ela disse. Sazen folheou o livro. O autor escreveu isso para o mercado de massa, certo? Sim, é como os rumores. Mas isso aqui. Ele apontou para uma certa descrição. Foi escrito que as muitas torturas ordenadas por Loulan fizeram dela uma vilã. Mas foi a mãe dela quem a torturou, HM. Mau Mau inclinou a cabeça. Viu, não é estranho. É estranho. Todos os atos de Shemei se tornaram os de Loulan. Na verdade, todas as torturas foram feitas dentro da fortaleza. Realmente? Você provavelmente não sabe, mas os detalhes sobre a fortaleza também são estranhamente consistentes. Então você está dizendo que o autor deste livro é parente do clã Shi? Sazen assentiu. Nesse caso, ela também entendeu porque eles evitavam os sensores. Deve ter sido para proteger suas identidades. Já que você está aqui, Sazen, não é estranho que outras pessoas tenham escapado. Acima de tudo, foi ninguém menos que a própria vilã que distribuiu dinheiro generosamente, explodiu a pólvora e fez os criados escaparem da fortaleza. Além disso, havia algum criado que produzia pólvora com habilidade suficiente para escrever esta história? Mais do que tudo, eles têm algum motivo para escrever essa história e arriscar expor sua identidade. Mau Mau gemeu enquanto puxava a gaveta da caixa de remédios. O estoque de açúcar mascavo estava bem baixo. Você não deu açúcar mascavo para Shou como lanche, né? De jeito nenhum. Mas ele roubava um pouco de vez em quando. Eu sabia. Mau Mau fechou a gaveta. Não é de se admirar que ele tenha lido este livro com tanta atenção. Havia outros livros semelhantes, mas ele os folheou. Mau Mau olhou para a última página do livro. O nome do autor era mais comum do que Kanjunji, Shou-san. Ela duvidou que fosse o nome verdadeiro. Como era escrito à mão, também não havia selo de gráfica. Uma medida completa contra os sensores, hein? Alguma ideia de quem poderia ser o autor? Ela perguntou. Não faço ideia. Acho que havia centenas de pessoas naquela fortaleza. Isso é verdade. De qualquer forma, se Shou fizer algo em comum, eu te notificarei imediatamente. Obrigada. Mau Mau pegou o livro e saiu da farmácia. Depois de perguntar à cafetina de onde o livro tinha vindo, ela teve que retornar aos dormitórios. Se ao menos eu pudesse ter tempo livre. Não entender isso foi a parte difícil de ser um trabalhador assalariado.